é o seguinte, esse painel tá especial pra caramba, painel Games, Inteligência Artificial nas Artes, Entretenimento e Indústria, com Rodrigo Terra, Bruno Pato e Zazá. Agora é o Terra que vai explicar e apresentar cada um, porque eu fui convocada para o palco. Agora eu estou sem a mini bio, eu estou com medo de esquecer alguma coisa. Esses caras são formidáveis. Eu, se fosse vocês, não perdi essa sessão de jeito nenhum. Tá aqui. Obrigado, Si. Bom dia. Bom dia ou já é boa tarde? Bom dia, né? Bom dia ainda. Tudo bem, gente? Obrigado pela presença de vocês. Acho que para a gente é sempre uma honra. Já vou pedindo desculpa até para o Pato, porque apareceu o nosso Ricardo Laganaro aqui, mas, na verdade, era Bruno Pato que tinha que estar aqui. Mas tudo bem, essas falhas acontecem. E a gente hoje, a ideia é a gente trocar uma ideia um pouco diferente. A gente não vai fazer nenhum panorama, né, de indústria, não vamos falar de nada muito específico, enfim, de uma maneira geral, sobre o XR. O que a gente queria trazer hoje é uma discussão e um olhar para frente, um olhar de futuro. Então, a gente queria conversar um pouco sobre inteligência artificial e games, né, e, por consequência, games em XR, que é a nossa especialidade também. Então, trazer um pouco de conhecimento, um conhecimento básico e geral sobre alguns aspectos da inteligência artificial que afetam, ou que inspiram, ou que realmente melhoram, ou criam possibilidades para dentro dos games em XR, e também olhando para frente, né, o que está acontecendo, né, de um grande apanhado, um pincelado do que está acontecendo no mundo aí de inteligência artificial, que cruza com o nosso universo de XR, que potencializa o design de experiências para daqui para frente, né? Então, Bruno Pato, influencer, apresentador, parceirão nosso aqui do XRBR da Árvore, e também membro aqui do nosso XRBR também, aqui no palco, para a gente trazendo um olhar, né, de crítica em relação também a jogos que usam elementos de inteligência artificial e falar também um pouco, né, de MR, que é o que a gente vai também trazer para cá. E um dos convidados que eu trouxe também, Luiz Zayats, nosso Zazá, nosso head de tecnologia na Árvore. Antes da Árvore, o Zazá teve uma jornada também empreendedora, fundador aí, cofundador do estúdio Insane, né? Veteraníssimo do mercado de games também aqui no Brasil, empreendedor, e está agora com a gente na Árvore como nosso head de tecnologia, coordenando todo o time de developers, tech artists e liderando essa frente de visão também para onde vão os jogos e as nossas experiências. Então, vou deixar para o Zazá fazer a nossa agenda e vou tocando por aqui. Tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso, né, da inteligência artificial em games. Vamos falar um pouquinho também sobre machine learning, algumas coisas que estão sendo usadas aí nessa área, algumas ferramentas, coisas do tipo. Vamos dar uma passadinha em Virtual Beans também. E falar um pouco de inteligência artificial aplicada em realidade aumentada e realidade mista, que é a criação de conteúdo em tempo real, etc. e tal. Já aprendi. Passou? Foi. Tá, então, basicamente, assim, hoje o uso de IA, né, ele possibilita a criação de jogos mais responsivos, mais adaptáveis, desafios maiores, porque a criação de conteúdo ela é feito de forma dinâmica, né? Então, ao invés da gente ter uma linha pré-programada, a gente consegue usar a inteligência artificial para criar possibilidades, né? Aumentar o leque de possibilidades dentro do jogo e transformar ele mais imersivo. Eu acho que pode passar. A inteligência artificial, acho que não sei quem é da área de games aqui, mas ela é bastante usada para NPCs, que são os non-player characters, né? Que são os jogadores ali, os personagens dentro do jogo que não são jogadores, que é bastante usado para isso. Para tomada de decisão dentro do jogo, então, baseado nas ações do jogador, no que ele já fez ali ao longo do jogo, às vezes até mesmo a roupa que ele está usando, tudo isso influencia no caminhar do jogo ali para frente. Acho que pode passar também um pouquinho.
Ele é utilizado também para data mining, que é coleta de dados dentro do jogo. Então, isso é muito importante hoje em dia, principalmente para você saber o comportamento do jogador, saber o que está funcionando no seu jogo, o que não está, se os jogadores estão tendo dificuldade em alguma área específica do jogo, se você precisa mudar alguma estratégia, se algum level está dando problema, alguma coisa do tipo. Então, isso também é bastante usado para esse tipo de coisa. Para a criação de conteúdo procedural, que eu já tinha falado um pouquinho antes, que é você simplesmente programa regras e dentro dessas regras os usuários conseguem, os jogadores eles conseguem influenciar na criação do conteúdo dali para frente. Então, baseado em algumas coisas que eles fizeram anteriormente, o jogo ele vai se moldando e vai sendo criado ali de forma dinâmica. E também tem essa modelagem de experiência do jogador. Então, hoje em dia, tem alguns jogos, inclusive, que já vem testando isso, que ao invés de você ter uma seleção de dificuldade do tipo... Antigamente, os jogos tinham lá fácil, médio e difícil. Hoje em dia, isso já está começando a cair em desuso, porque usa-se inteligência artificial para entender o comportamento do jogador, saber se ele tem um nível iniciante, médio ou avançado, e o jogo vai se adaptando vai adaptando a dificuldade de acordo com o gameplay, né? Groove, se você puder depois só dar uma olhada que o telão caiu aqui. Agora, bom, o pessoal tá ligado. O cabelo? Acho que devem estar ligados lá. Mas deixa eu puxar esse gancho rapidinho, enquanto a gente coloca aqui de novo aqui no ar. Esse é um resumo básico, do que a gente usa inteligência artificial em games. Não é só em games em XR, mas em games em geral, E muito do que a gente tem, isso é uma evolução ao longo dos 30 anos também. Inteligência artificial é usada em games já desde o início, de começo dos jogos. Aquela primeira programação, talvez não exatamente em Pong, mas num Asteroids ou num Space Invaders, você já tinha um pequeno algoritmo ali que minimamente... com espaçonaves ou asteroides que eram colocados para chegar e combater ali o jogador, Então, a inteligência artificial ela não é nada em games, não é nada novo, e ela é aplicada desde sempre. O que é novo, É muito do que o Zazá acabou de colocar aqui, E aí eu puxo a pergunta depois para o Pato. Não só o NPCs e tomadas de decisão, mas hoje é muito importante, não está no telão, tá, gente? Está só no retorno aqui, a apresentação, tá? Então, o que a gente tinha falado de data mining, isso é muito usado na indústria de mobile, na indústria de celular. Jogos de celular, o mercado de jogos de celular, como a gente conhece hoje, nasceu por conta do data mining. É possível de fazer esse data mining para jogos, por exemplo, que são online, ou seja, que tem multiplayer, multijogador, em que você consegue fazer a junção de várias pessoas dentro do mesmo ambiente para você fazer uma partida, por exemplo, ou mesmo também jogos mais... o surgimento aí da categoria de jogos chamados casuais, porque... essa coleta de dados de comportamento do jogador dentro do jogo permite que você faça adaptações do jogo em tempo real, ou em tempo real, mas com uma latência, uma distância mínima entre... o jogo está difícil, tem muita gente morrendo, e aí está desinstalando o jogo porque achou um saco, porque está muito difícil. Então, o data mining em game ajuda a informar o estúdio, por exemplo, de que uma parte ali não está interessante para o jogador, e isso está causando uma grande desinstalação de aplicativos, e aí você não está falando a palavrinha mágica em games também, que é a retenção, principalmente em games online, que dependem de jogadores também entrando e jogando, fazendo suas partidas, etc. E aí, uma das questões também, Pato, só para a gente adicionar aqui, a IA, dentro de jogos, e agora puxando um pouquinho para XR também, quando a gente está falando de NPC, por exemplo, como é que um NPC ruim ou mal programado quebra a imersão quando você está jogando e você vê, ou ele é também um gerador de memes automático? Assim, como é que... Obrigado. É interessante, porque isso me faz lembrar do Cyberpunk. É muito interessante porque, assim, um jogo single player, vamos começar falando de single player. O jogo single player, a alma do jogo são os NPCs, porque são eles que vão trazer a história, vão trazer
aquela coisa que torna o jogo orgânico, de você sentir realmente que você está imerso ali, que você está vivendo uma aventura e que tem... É como se fosse um filme com começo, meio e fim, para que você consiga ser o herói daquela experiência e você zerar aquele jogo, né? Chegar no final. E eu acho muito interessante isso, porque uma vez eu joguei um jogo chamado Fallout 3, e era impressionante como as atitudes que você tinha com relação a alguns NPCs iam mudar completamente a história do jogo, as coisas que estavam acontecendo lá. Então foi, acho que, o primeiro jogo mais impactante, mais ainda do que o sucessor, que é o Fallout 4. Mais do que o próprio Skyrim, que saiu anos depois. Então, isso porque na época ainda não havia uma inteligência artificial nisso. Então, agora com essa implementação, né, com o engrandecimento dessa feature dentro dos jogos, você consegue potencializar isso que no próprio Fallout 3 já há 10 anos, 12 anos atrás já era muito mais diferencial dentro de outros títulos assim, né? Então, sem dúvida, isso vai tornar as coisas muito mais imersivas com aquela reação dos NPCs. É interessante porque a gente está falando agora de Quest Pro, a gente está falando de Pico 4 Neo Pro, em que tem o face tracking, né? Então, numa experiência, dependendo da expressão que você tiver no momento em que você estiver jogando, aquele NPC pode falar, cara, mas por que você está bravo? Ah, você está gostando da minha companhia? Você está sorrindo? Então, essa própria é para esse nível que as coisas vão seguir daqui para frente. E isso é muito surreal, né? Vai trazer muito mais imersão e você vai se tornar cada vez mais, de fato, o herói do jogo e vai sentir que você foi teleportado para outra realidade, né? E isso, eu gosto muito dessa discussão também, porque uma das bases aí da imersão também é a gente criar esses relacionamentos, né? Então a gente tem falado muito sobre avatares, né, hoje, mas os avatares há 2 anos atrás eram chamados de personagens 3D dentro de um contexto, né, de uma simulação tridimensional, né? Hoje a gente está chamando de avatar porque existe um componente de criação de persona, né? Um instrumento também de criação de identificação e identidade para dentro daquela personagem tridimensional, que já não é mais só numa base ficcional, né? Ou seja, não é mais uma criação dentro só daquele contexto do jogo. Quando a gente transporta e fala de uma personagem virou um avatar, a gente também está fazendo uma ponte, né, dessa personagem, trazendo uma identificação própria do jogador, de quem está jogando, né? E isso é muito interessante também que você falou do Quest Pro e das features novas, porque agora, quando a gente tiver dados o suficiente para a gente conseguir reconhecer, eu pisquei, não pisquei, para onde meu olhar de fato está indo, ao invés do gaze, né, que é a média aqui, mas o próprio eye tracking, saber qual que é o teu interesse que você está olhando dentro do ambiente, né? De fato, a própria aplicação, o próprio jogo, nesse caso, vai também ter essa senciência, né? Ele também vai ter essa informação de falar, bom, se você está mais interessado para lá, porque você está olhando mais o verde, eu vou direcionar, enfim, o jogo, o design, etc., para cá. Ou, se você está olhando muito para lá, eu vou criar uma inteligência artificial que vai te trazer uma dificuldade que vai ser para trás, porque você já está muito esperto, né? Quase treinamento de goleiro, né? Assim, enfim, você tem que ficar treinando. Então, você pode criar, de fato, uma inteligência artificial que é diretora, né? Isso já não é novo também, tem pelo menos uns 20 anos isso, mas para a XR eu vejo que é um potencial. E os NPCs, eu acho que aí vem muito o nosso próximo tópico, que é Machine Learning, né? Como que a gente, também usando uma outra técnica de construção de AIs, a gente pode começar a elevar a experiência de imersão para dentro dos jogos em XR. E lembrando, a gente está fazendo recorte dos jogos, mas isso serve para qualquer tipo de aplicação de XR, né? Tazar? Não, sem dúvida. Eu acho que Machine Learning assim quando a gente fala de AI, é um negócio que AI já existe, né? Como o próprio Terra falou, já existe já faz muito tempo, assim. E aí hoje a ferramenta que faz com que as AIs elas fiquem mais elaboradas e consigam receber cada vez mais inputs, porque eu acho que tem essa questão também, né? O nível de interação.
Antigamente, você parava na frente de um boneco, apertava o botão A e era o máximo que você podia interagir com ele. Hoje, não. Hoje, ele vai olhar para você, ele vai ver a roupa que você está vestindo, ele vai ver se você tem alguma marca de sangue, se você está prestando atenção no que ele está falando para você ou se você está olhando para algo que está passando no fundo. Então, aumentou a quantidade de inputs também que podem ser processados para trazer um nível de imersão e de experiência melhor, né? E machine learning é algo que é uma ferramenta que faz com que a IA se torne cada vez mais poderosa e mais abrangente, assim. Existem aí, óbvio, né? Só uma passadinha. O Python é uma das linguagens que é mais usada para isso e tem um grande suporte de empresas como Google, Microsoft, Meta e etc. Uma das ferramentas que a gente usa aqui para desenvolver jogos, que é o Unity, ele tem também toda a parte de machine learning para você conseguir criar personagens cada vez mais imersivos, e você cria algumas regras iniciais e roda o treino, ele aprende e aí dessa forma se torna mais orgânico, porque quando você vai gerar principalmente quando você vai jogar sozinho, por exemplo, um jogo de tênis. Você vai jogar um jogo de tênis, antigamente ele era programado para roubar. Então ele sabia o que você estava fazendo e, baseado no saber o que você está fazendo, ele ia lá e gerava uma jogada contrária. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o personagem ele joga como se fosse uma pessoa. Então ele vai reagir melhor às ações do jogador, né? Então a gente usa machine learning para criar esse tipo de experiência que torna a coisa mais orgânica. Então, você não vai jogar e vai falar, poxa, a máquina roubou porque ela sabia que eu apertei para o lado e apertei o botão. Não. Ela vai fazer uma leitura do que você fez e, baseado na leitura daquilo que você fez, ela vai tomar uma decisão. Então, isso deixa a coisa muito mais divertida. E aí, né, tipos de utilização de machine learning para reconhecimento de fala, que isso para realidade virtual, XR no geral, assim, eu acho que é super importante, né? Cada vez mais você vai interagir não só com outras pessoas, mas também com os virtual beings, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E uma das formas de você interagir quando você é um avatar e você está naquele mundo é através de fala. Então, isso é bastante usado para isso, para o reconhecimento de texto e tudo mais. E é utilizado, e tem sido utilizado bastante, né, para a criação de conteúdo digital. Então, recentemente, agora, nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, sei lá, meses... teve esse boom aí de geração de imagens utilizando machine learning, como o Stable Diffusion, o DALL-E do Google, o Midjourney também. A gente colocou aqui agora, inclusive, a geração de música e de sons, tudo feito por inteligência artificial, que traz diversas discussões sobre copyright, sobre N coisas, assim, que eu acho que a gente pode até dar uma pincelada aqui. Eu acho que tem um momento, o machine learning ele é uma ferramenta que vai, uma técnica, ferramentas e etc., que já existe também há muitos anos, né? Acho que os exemplos globais mais conhecidos de machine learning lá atrás foram os Deep, qualquer coisa do Google, né? Então, enfim, falando sobre neural networks, né? Redes neurais, quando a gente estava se entendendo que o machine learning era uma técnica superior ali, principalmente para você poder trabalhar grandes massas de dados e você poder fazer com que uma inteligência artificial fosse treinada, né? Que você pudesse não só criar os comandos, né, daquele algoritmo da inteligência artificial para ela responder, mas que você pudesse também fazer com que ela fosse responsiva. Né? Ou seja, para ela ser responsiva, você precisava ensinar a ela o que é alguma coisa. Né? Então, machine learning é usado hoje em qualquer negócio hoje de tecnologia, machine learning está envolvido. Né? Seja para o aplicativo do banco para reconhecer fraude, seja para os jogos também, para você criar melhores personagens. Né? E aí eu penso um pouco aqui na nossa, trazendo para cá, tanto na parte de criação digital, né? A gente está vendo hoje muito o 2D, né? Assim, uma profusão. Hoje eu digo, já tem isso há anos, né? Mas nos últimos meses, os primeiros serviços comerciais de criação de digital por AIs, né? Treinadas com bases gigantes de dados abertas e fechadas, tornando possível a gente fazer o Harry Potter Cyberpunk aqui, sem ter aberto um programa de desenho.
né? E isso só por prompt, né? E na parte de reconhecimento de fala, e até para o Pato também, né? Você tem algum exemplo, jogos assim, que você falou assim, isso aqui, a minha interação por fala foi excepcional, ou você nunca viu nada ainda? XR e não XR também. Bom, eu acho que em jogos ainda não cheguei a ver algo que seja extremamente disruptivo nesse sentido do que você está falando, ainda mais quando a gente fala de realidade virtual. Tem um filme que ele se chama Free Guy. Alguém já assistiu esse filme? Assistam esse filme. Esse filme é sensacional. Ele conta a história de um NPC que cria consciência. E é muito interessante porque, assim, a gente está numa discussão séria, não é mais papo de bicho grilo, né? Quando a gente fala sobre as máquinas terem consciência, de elas realmente desenvolverem uma sensibilidade a mais e serem seres sencientes, vamos dizer. E a gente não precisa que seja um robô para isso, né? Você pode, dentro de uma máquina, ter vários softwares desse rodando e um deles se tornar aware, né? Vamos dizer, né? Consciente, como foi o caso, inclusive, daquele técnico do Google, que ele alegou que a inteligência artificial do Google estava viva e era senciente. Então, esse filme é muito legal porque ele aborda justamente isso. Os mais incautos que não acompanham o que está acontecendo podem falar, nossa, imagina, é só uma obra de ficção científica. Imagina, um NPC que criou consciência, ele descobre que ele está dentro de um jogo. E é um jogo também que o pessoal entra em realidade virtual, né? E aí você acaba pegando quem está já realmente dentro desse contexto, né, e acompanha esse tipo de assunto e joga e vê como é que está o andamento disso, você acaba vendo que não é impossível, pelo contrário, é muito possível. Porque é justamente isso que o Terra está falando que vai acabar culminando nesse tipo de coisa. Se a gente tem máquinas sencientes, programas sencientes, e você colocar ele ali naquele ambiente, e ele realmente tiver desenvolvido essa consciência, é muito capaz que ele se torne, esteja ciente também de que existe um mundo lá fora. E que, inclusive, pode ser o que está acontecendo com todos nós agora, né? Isso aqui pode ser uma simulação. Eu vou acelerar um pouquinho, tá, Zazá? Manda bala. Só para a gente não estourar muito tempo, só não está mais passando o passador. Cabelo? Obrigado. E vou passar os exemplos rápidos também, alguns outros, né? A gente está indo e voltando, né? A ideia é ser um pouquinho digressivo mesmo, para a gente poder abrir o tema, né? Para a gente começar a desenvolver melhor até os conteúdos para a gente falar sobre AI e XR. Machine Learning também é usado para a gente fazer aquisição de imagens, né? Ou seja, transformar. A gente falou de 2D, mas agora também tem pesquisas bem robustas e fortes, transformando objetos do cotidiano em seus duplos digitais, né? A gente chama isso de fotogrametria ou videogrametria, mas a questão é que agora existem muitas técnicas agora de machine learning sendo usadas para poder acelerar esse tipo de pipeline de aquisição de objetos. Então, a gente tem desenvolvido pela NVIDIA uma técnica chamada NERF, né, o NERF, que é você fazer com o celular um vídeo e você, desse vídeo, conseguir fazer uma aquisição. Ou mesmo, na Unity tem os Machine Learning Agents, né? Que você é uma ferramenta dentro da Unity para você ensinar uma inteligência artificial a reconhecer padrões de jogo, ou regras, ou, enfim, desafios que você coloca ali, e fazer com que ela cumpra um objetivo sem a intervenção, por exemplo, de um usuário, né? Então, você já consegue fazer isso dentro da Unity usando esse componente. Ou mesmo para otimização, porque pensando agora em headsets no futuro, né, ou tecnologias mais portáteis, e que a gente tem um problema chamado bateria e calor, né, por isso que a gente não consegue ter um PC na cabeça ainda, a otimização via inteligência artificial também, treinada por machine learning, vai trazer com que a gente faça gráficos melhores, experiências melhores, que elas sejam mais leves e que elas possam rodar praticamente em headsets mobile, né? Então, standalone, como Quest, etc., né? E aí, machine learning vem para a gente falar e terminar esse bloco dos virtual beings, né? Então, NPCs
começam, né, com inteligência artificial, é a primeira forma da gente interagir com seres digitais. Depois vem machine learning para a gente poder treinar e dar mais senciência para esses seres, né, e fazer com que eles sejam smart, né, mais smart ainda. E aí a gente culmina nos virtual beings, que aí é muito do que o Pato começou a pintar, né, sobre a gente chegar a um momento em que a gente tenha seres que a gente acessa através de uma simulação, seja esses seres dentro da nossa realidade aqui, através de realidade mista, ou seres que habitam universos virtuais em realidade virtual, né? Então, pensando que a gente nem vai ficar entrando no mérito aqui, XR como espectro, né? Entre o mundo físico e 100% simulação, e tudo que acontece no meio. Né? Então, os virtual beings vão ter essa interação. E esses são seres, né, que vão ter uma senciência hoje já tem um refinamento, mas ainda não se você fizer um teste Turing, em algum momento, o técnico do Google fez e falou, passou, esse algoritmo está vivo. Né? Mas não necessariamente ainda existem outros, inclusive também até atualizações do teste Turing para a gente poder saber se um algoritmo realmente, de fato, ganhou senciência ou não. Mas os virtual beings é uma questão de tempo. E os virtual beings são muito importantes também para a gente começar a explorar através dos novos jogos. Né? E aí é o que eu queria que a gente conversasse nesse finalzinho. Os jogos vão ter esses novos NPCs ou esses virtual beings, né, que vão estar disponíveis na nossa casa, né? Vão estar ali dentro do nosso lar, dentro do evento, né? Porque o óculos vai estar coletando informação suficiente para informar aonde aquele ser digital está também, né? Então, puxando esse gancho também e abrindo um pouquinho, de onde vocês estão vendo, né, as aplicações de inteligência artificial agora para a construção desses universos virtuais e, de fato, a gente poder caminhar, por exemplo, para universos 100% procedurais que se moldam à nossa vontade, ao nosso desejo, ou esses seres, etc. Acho que, Zazá, começa contigo. Assim, eu acho que ainda está muito em estágio embrionário. Eu acho que tem bastante coisa, muito protótipo, muita coisa acadêmica ainda, mas assim, eu acho que o céu é o limite, né? Eu acho que essa frase assim, ela resume porque ainda é uma folha em branco. A gente ainda está aprendendo muito sobre como usar, o que criar, tem diversas discussões, a gente ainda está explorando essa questão de criação de conteúdo. Primeiro foi o bidimensional, agora o tridimensional, agora a gente já está conseguindo fazer criação de conteúdo em tempo real. Tem essa questão que a gente estava falando dos virtual beings até ontem, sobre os virtual pets, né? Imagina só, você chegar na sua casa, você põe o óculos e aí você tem o seu bichinho de estimação e aí você cria um laço, uma relação com ele, e ele está lá andando, correndo pela sua casa, você interage, você faz minigames com ele, etc. Tira o óculos, vai embora, a hora que você vai para o seu sítio, você coloca o óculos, o bichinho ainda está lá, é o mesmo bichinho, interage com você, ele te conhece, sabe como você funciona e tudo mais. Então, eu acho que assim, acho que tem bastante coisa para ser explorada ainda. Eu acho que, voltando até um pouco na questão do machine learning, que eu acho que é importante frisar, é que ele gera adaptabilidade, né? Adaptação. Assim, eu acho que esse é o segredo por trás. É você ensinar o computador, de alguma forma, se adaptar a um cenário que ele não viu antes. Isso torna a coisa muito mais legal. E isso, eu acho que aumentando cada vez mais essa questão de trazer esse poder de se adaptar a novos cenários, que é o que vai deixar a coisa cada vez mais orgânica e mais inteligente, de uma certa forma. Eu acho que a consciência em si, eu sou um pouco cético em relação a isso, porque nós não conseguimos nem explicar o que é a consciência. Então, se a gente, como ser humano, não consegue explicar a nossa própria consciência o que é, como é que a gente vai olhar o da máquina e falar que tem? Mas eu acho que, assim, está caminhando, a gente ainda não entende muito como as coisas funcionam, mas a gente já está bem avançado e tem bastante coisa legal por vir para os próximos anos, né? Bom, existem astrofísicos aí, não sei se vocês já ouviram falar, Brian Cox, Michio Kaku, Brian Gene,
Neil deGrasse Tyson, são astrofísicos e muitos deles aí, com outros estudiosos, eles fazem pesquisas muito sérias a respeito do universo simulado, né? Se a gente realmente está vivendo numa simulação. Então, é aquilo que eu falei logo no começo, não é ideia de bicho grilo, isso são estudos muito sérios, feitos pelas maiores mentes que a gente tem hoje em dia, vivas sobre a Terra. E eu acho muito interessante porque 10 anos atrás eu cheguei para um amigo meu, né, o Caio Polese, diretor da Peripécia Filmes, e eu falei para ele, cara, daqui 20 anos todo mundo vai estar jogando sem se dar conta de que está jogando, né? Ele não entendeu muito bem o que eu falei. A verdade é que passaram aí 10 anos, né? Então eu tenho mais 10 anos para minha profecia se realizar de fato. Mas a verdade é que isso já está começando a acontecer a partir do momento que você tem uma série, ou um desenho animado, ou qualquer coisa em que você fala, ele vai para a esquerda ou para a direita. Ali você já está tomando decisões e, querendo ou não, é uma forma de você estar jogando. Da mesma forma que os jogos viraram filmes, os filmes também vão virar jogos, né? Então, muito interessante isso que a gente está falando de inteligência artificial, porque hoje em dia o Cinematics VR, né? O cinema em realidade virtual, ele é feito com uma câmera, filmou aquilo, é aquilo. Então, assim, não tem a diferença de um filme telaplanista para um filme de Cinematics VR, né? Ele tá na experiência, na imersão, na sensação de presença. Mas se trata da mesma experiência. Agora, a partir do momento em que você conseguir fazer uma videogrametria de determinado ator, e esse ator, ele criar um personagem e ser registrado os trejeitos desse personagem, de como que ele reagiria, se ele segue você, se ele não segue, se ele pisca, como é que ele olha para as pessoas, se ele tem uma expressão mais assustada, uma expressão mais carrancuda. E isso ser utilizado pela inteligência artificial para poder fazer com que esse personagem, esse NPC, tome atitudes, ações e trejeitos baseado no perfil que foi coletado do ator. Então esse ator não vai chegar lá gravando uma cena. Ele vai gravar várias cenas de vários ângulos, então todo esse sistema de machine learning, toda essa inteligência artificial vai estar captando isso. Então, quando você entrar na experiência, você vai estar, vamos dizer aí, com não sei, qualquer um ator famoso aí, aleatório, um Nicolas Cage, por exemplo. Você vai ter um Nicolas Cage ali que ele vai ser o ator, só que dependendo do jogo no qual ele estiver estrelando, esse NPC dele vai reagir de maneiras diferentes, né? E voltando àquele paralelo que a gente estava falando a respeito do Google, de que desses funcionários aí, que era o cara que fazia o teste de Turing, alegou que aquela consciência, que aquela máquina estava consciente, né, aquele programa estava consciente, a gente fica pensando que a gente consegue, então, desenvolver, e todos esses NPCs, vamos dizer, que são personagens de um filme, porque o filme virou game, o game virou filme, eles estariam conscientes. Eu acredito que vamos chegar até no momento em que a gente vai pensar no que é ético ou não fazer com um NPC. Porque se ele está consciente, ele sente dor, ele sofre. Então, tudo isso eu acredito que vai ser levado para um novo patamar. Você vai poder desligar o computador e... Então, porque se for, por exemplo, se a gente levar em conta... Isso é muito interessante que você falou. Porque se for um jogo que você pode voltar do zero, aquele NPC vai ter voltado do zero e acabou. Agora, se for um metaverso, por exemplo, em que aquele mundo nunca é desligado, ele vai estar sempre vivo ali. Então, são duas experiências diferentes. Muito legal você ter falado isso. Eu acho que eu ia esquecer de falar esse ponto. Muito bom. Então, a gente vai ter essa questão. E a experiência, né, quando eu falei para vocês aqui, alguns dão até risada, mas isso é muito sério. Como eu falei, é objeto de estudo dos maiores astrofísicos do planeta, né? Para nós aqui, se a gente pensar que pode ser que nós estejamos vivendo uma simulação e não façamos ideia como que é o lado de lá, o lado de fora, digamos, para o NPC é diretamente proporcional o nosso mundo, né? Então, é muito importante a gente ter essa discussão, porque futuramente isso vai ser aplicado e eu acredito que possa trazer até consequências.
né, impactos para aquela pessoa que está entrando naquele mundo e até criar apreço, assim, apego a NPCs que são de fato conscientes, né? Isso é obviamente, a gente está fazendo uma discussão que para o presente hoje, ela está começando, né? Mas quando a gente está avançando a conversa sobre o futuro metaverso, as plataformas, inteligência artificial, técnicas de a gente digitalizar o mundo e colocar ele persistente de uma forma a gente poder interagir, a gente tem que lembrar que quando a gente está se digitalizando, a gente está entrando, de fato, também em universos que são o contexto de existência de algoritmos, né? Então, não necessariamente, num metaverso, a gente 100% vai interagir com seres humanos através de avatares. Também a gente vai poder interagir com algoritmos, né? Que são também representados, talvez, de forma humanoide, são dragões, são etc. O entendimento sobre essas questões, a gente entende muito aqui, principalmente na Árvore, que nascem do trabalho há 30, 40 anos atrás que os jogos começaram, né? Quem controla personagem digital há 40 anos começou nos games. Então, o entendimento sobre tecnologia dos games, para onde as coisas foram em game design, como surgiram, onde estão, como é que foi feito o desenvolvimento desses universos tridimensionais simulados, né, que até então, hoje são tridimensionais, há 20 anos atrás eram plataforma 2D num protocomputador que rodava 8 bits, né? Mas já tinha trabalho de inteligência artificial, já tinha trabalho de entendimento sobre NPC, já tinha também entendimento sobre como esses personagens digitais se comportam. E se a gente fizer a ponte para o próximo, né, paradigma, aí, a gente está falando de interagir seres humanos e algoritmos no mesmo contexto, que hoje é diferente, a gente tem de contextos diferentes, a interação acontece em contextos diferentes. A gente está no mundo físico, fala com a Alexa, que se manifesta através de dispositivos, enfim, smart dispositivos, certo? São contextos diferentes. A partir do momento que eu estou dentro de um universo projetado digitalmente, né, ou que eu tenho uma identidade digital que está conectada ali dentro daquele universo, eu estou também virando algoritmo, né? Então, isso faz com que a gente comece a pensar sobre também quais são os limites éticos. E só para a gente fechar aqui, para a gente encerrar, a gente tem um último slide que trouxe uns exemplos do que está de hoje, né, o que está uns cruzamentos também, né, de inteligência artificial e XR, né? Então você tem os experimentos de você trabalhar texto e voz, né, os tais prompts, agora que virou a palavra dos últimos meses também, você fazer uma descrição, né, em texto e voz, e isso virar e se materializar um mundo ao seu redor. Hoje tem feito muito, vários protótipos aí, acadêmicos, fazendo 360 em tempo real, né? Não é tridimensional, mas é 360, usando, né, enfim, plataformas abertas aí, como Stable Diffusion. E você tem também aplicações conceito com AR e AI, né? Você poder, esse aqui é um engenheiro do Shopify, que está explorando possibilidades. Isso é um conceito, não é um vídeo gravado do celular exatamente, mas é um vídeo conceito falando, bom, eu quero fazer um papel de parede custom. Só que eu começo a falar para a aplicação de AR, projetar na minha parede. E aí eu começo a dialogar com a aplicação, falando, não, agora eu quero milho. Não, peraí, mas põe preto. Não, peraí, mas eu quero milho com flor. E aí você começa a dialogar e a coisa vai sendo construída. Há 3 anos atrás, provavelmente ia ser muito difícil fazer isso. Agora a gente olha e fala, não, essa aplicação dá para fazer agora, né? Fazendo com o que tem de tecnologia hoje em celular e olhando agora para os lançamentos que já estão acontecendo esse ano, para os óculos de Pass-Through MR, né? Então é isso, gente, não vamos alongar mais, não. Obrigadíssimo.